Irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição da Liturgia da Palavra, momento de fé, de introspecção, de deixarmos Deus nos falar. Nessa corrida secular, nessa corrida da vida mundana, temos que reservar um espaço para Deus, senão nós vamos nos secular, nos mundanizar totalmente e perderemos a chance de, na volta de Jesus Cristo, conquistarmos a vida eterna. Então vamos à liturgia da palavra, que é veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 28 de fevereiro de 2020, sexta-feira depois das cinzas. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa, e no rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. O Senhor me ouviu e teve compaixão. O Senhor se tornou o meu amparo. Salmo 29, versículo 11. Oração do dia. Ó Deus, assisti com vossa bondade e penitência. Ó Deus, assisti com vossa bondade a penitência que iniciamos, para que vivamos interiormente as práticas externas da Quaresma, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos do 1º ao 9. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte, sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Porque não te regozijaste quando jejuávamos e o ignorastes quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se queres que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica, trata-se, talvez, de curvar a cabeça como o junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá. Pedirás socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o 51, versículos do 3º ao 4º, do 5º ao 6º-A, do 18 ao 19, refrão 19b. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. De novo, vamos lá, repitamos. Ó Senhor, não desprezeis um coração
arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me, levai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade, meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido, pois não são de vosso agrado sacrifícios, e se oferta um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Outra vez, vamos lá, repitamos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 15. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Buscai o bem, não o mal, pois assim vivereis. Então o Senhor nosso Deus convosco estarás. Amós, capítulo 5, versículo 14. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Agora sim, iniciemos o Evangelho. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Liturgia comentada do Santini. É o Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Então eles jejuarão. Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 15. Nosso mundo vive um tempo de estranhos contrastes. No norte, a obesidade infla a população como autêntica epidemia. Já no hemisfério sul, mais de 1 bilhão de pessoas não conseguem fazer uma única refeição por dia. Neste contexto, ainda faria sentido falar em jejum? Podemos aprender algo importante com João Calvino, que morreu mais ou menos em 1564. Diz ele: digamos alguma coisa sobre o jejum, pois muita gente, ignorando sua utilidade, pensa que ele não é necessário, e outros, o que é ainda mais grave, rejeitam o jejum como algo inteiramente supérfluo. Ademais, quando não se conhece bem o seu uso, pode-se fazer dele facilmente uma prática supersticiosa. O jejum santo e reto visa 3 diferentes finalidades. Primeiro, para domar a carne, a fim de que ela não se anime em excesso. A seguir, para mais bem dispor o coração à prece, à oração e outras santas meditações. Enfim, para dar testemunho de nossa humildade diante de Deus, quando queremos confessar perante Ele nosso pecado. Cada vez que temos de rogar a Deus em comum por alguma coisa importante, é bom exortar ao jejum. Foi assim que os fiéis de Antioquia, quando impuseram as mãos a Paulo e Barnabé, juntaram o jejum à oração.
Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 3. Nesse tipo de jejum, eles não tinham outro objetivo a não ser mais bem se dispor e se tornarem mais alegres na oração. De fato, quando o ventre está cheio, o espírito não é muito vivaz para elevar-se até Deus. Ele experimenta menos uma ardente disposição para a prece e é menos estimulado a perseverar. Não entendemos como o jejum apenas a simples temperança e sobriedade no beber e no comer. Não entendemos como jejum apenas a simples temperança e sobriedade no beber e no comer. Mas algo mais. Essa restrição situa-se em 3 pontos: na duração, na qualidade dos alimentos e na quantidade. Não esqueçamos o que diz Joel, isto é, que o jejum não tem valor por si mesmo diante de Deus, se não é feito na aflição do coração, e se o homem não tem um verdadeiro desgosto de si e dos seus pecados, em verdadeira humildade. Sitiado pelo mundo neopagão, o fiel cristão, mais ou menos inconscientemente, acaba envolvido pelos seus costumes, atitudes e contravalores, entre os quais o gosto pelo luxo, pela abundância, a mesa farta, constantes viagens e todo tipo de comodismos e facilidades. Tais benesses são encaradas como direitos a serem usufruídos. Natural, pois, que o jejum se torne uma espécie de dinossauro, coisa antediluviana, impensável na vida moderna. E, claro, o diabo gosta. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Humilhai-vos na presença do Senhor. Carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 10. Santo do dia, temos um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Eu gravo para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog cujo endereço é repórterpaulomaciel.blogspot.com e a rede social facebook.com/Paulo Maciel da rádio. 28 de fevereiro de 2020, vamos ver o santo do dia. 28 de fevereiro é dia de São Serapião, bispo. Serapião foi um grande monge e bispo de Timús, no Egito. Temos poucas informações sobre ele, mas sabemos que estudou na escola catequética de Alexandria. Lá conheceu Santo Antão, de quem se fez discípulo e de quem herdou uma túnica de pelo. São Serapião também foi grande amigo de Atanásio e lutou contra o arianismo. Quando recebeu a indicação para tornar-se bispo, São Serapião mostrou-se um pouco triste em ter que abandonar a vida monástica. Para ele, a vida de perfeição cristã era a vida do monge. O santo que hoje comemoramos escreveu muitos livros e cartas pastorais. Quando Atanásio foi preso, Serapião foi até o imperador Constâncio II interceder pelo amigo, mas o grupo dos defensores da heresia ariana conseguiu derrubar Serapião e martirizá-lo em 370 no Egito. O historiador Eusébio de Cesareia registra seu martírio com as seguintes palavras: preso, Serapião em sua casa, foram-lhe infligidas cruéis torturas. Desfizeram-lhe todas as juntas dos membros e o precipitaram do andar de cima da casa de cabeça para baixo. Reflexão sobre esse mártir. O mártir é a testemunha mais genuína da verdadeira. O mártir é a testemunha mais genuína da verdade da existência. É a reflexão, hein, gente? Vamos lá de novo. O mártir é a testemunha mais genuína, mais
natural da verdade da existência. Ele sabe que no seu encontro com Jesus Cristo, alcançou a verdade a respeito da sua vida, e nada, nem ninguém poderá jamais arrancar-lhe esta certeza. Nem o sofrimento, nem a morte violenta poderão fazê-lo retroceder da adesão à verdade que descobriu no encontro com Cristo. Oração, rezemos. Querido Deus, mais uma vez celebramos a vida de um mártir. Ajudai-nos a seguir o exemplo de vida de São Serapião e buscar em primeiro lugar a verdade que vem de seu Filho Jesus, que nossa vida seja testemunha do amor e que vivamos a vocação de ser sal da terra e luz do mundo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de nosso Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Acredite, meu irmão, minha irmã. E temos do dialeto de Jesus outra expressão, Maranata, ou Maranatá, como dizem os católicos. Maranatá significa vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. É a segunda vinda de Jesus, quando Ele irá nos julgar, para que nós sejamos acolhidos na vida eterna, nos arrependamos de nossos pecados, peçamos perdão das nossas faltas e reconheçamos Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas numa só, formando uma única divindade, a Santíssima Trindade. Shalom, a paz de Cristo Jesus para todos. Amém.